é muito importante a gente praticar o terceiro princípio da vibração positiva. Para quê? Para a gente não sintonizar na correspondência do sutil com o negativo. Estão entendendo? Uma lei se interpenetra na outra. Princípio terceiro da vibração. Isso aqui todo mundo já está cansado de saber, né? Energia, tudo é energia, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Sim, tudo se move. Aqui a gente tem, as ondas do rádio, aqui é o átomo, então ele está vibrando o tempo todo. Esse princípio ele está intimamente ligado aos milagres. Então, aquelas pessoas que fizeram Padre Libério tinha uma vibração alta, conseguia manipular a energia e apagar incêndio só com o poder da mente dele. Não era só a mente, né? Era a vibração toda. Ali ele tinha toda um acesso com seres de luz, conseguia. Provavelmente ele não estudou essas coisas, mas é um ser tão divino que ele fazia isso com a sua bondade, com a sua disposição para ajudar, sem saber manipular os elementais da natureza, fazer com que tudo ali... Tem casos que contam que o Padre Libério, tá aparecendo muita cobra aqui no meu... Não tem como você rezar, não sei o quê. Manipulava os elementais da natureza. As bichinhas não iam para lá, iam para outros lugares. Manipulava os elementais da natureza. Todos nós manipulamos, consciente ou inconsciente. O que a gente está querendo fazer aqui, trazendo essas informações, é deixar consciente para que vocês tenham livre-arbítrio e pratiquem a fé coerente, a fé consciência, a fé consciente, tá? Quando os mestres ou adeptos estão usando a lei, alteram as vibrações dos objetos, materiais ou formas de energia. Quando vocês vêm para a gente fazer a limpeza, a gente manipula ali as energias, por isso que vocês saem leve. Parece até que fez milagre, tirou com a mão aquela dor, aquela perturbação. Manipulação da energia, da vibração de vocês. Manipulação da vibração para o positivo, para o positivo. Aquele que compreende o princípio da vibração alcança o cetro do poder. O que é cetro? Portador das forças divinas, além de um atributo dos deuses, tá? Uma alta vibração faz parecer que está parado, como um ventilador ou roda de um carro em alta velocidade. Tá? Então, quando a gente olha um carro em alta velocidade, a gente não vê que está girando, parece que está parado. O ventilador em alta velocidade também parece que está parado, não parece que está girando. E aí, quanto mais alta a vibração, é como se aquilo fosse sumindo e desaparecendo, se desintegrando. Então, quando a pessoa está com a vibração alta, quando vocês vêm aqui, a gente olha o campo áureo que identifica como que está a vibração de vocês. Lembra lá na escala de Hawkins? Então, quanto mais alto vocês estão vibrando, mais vocês estão se sentindo bem. Então, a alegria, ela não tem a ver com a euforia. A alegria é uma vibração altíssima. Os nossos chakras estão vibrando, né? Porque eles movimentam nesse formato de vórtices de energia, como se fossem ventiladores, né? Cones assim, que tem aqui na frente. Então, quando a gente está alegre, eles estão vibrando em altíssima velocidade. E essa altíssima velocidade, você olha de fora, assim, ninguém vai ver, achar que você está feliz. Porque você está alegre, feliz, parado. Mas a euforia, ela tem movimento, porque ela está numa baixa densidade. Ela está numa baixa vibração. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas assim, querendo forçar que está bem. Mas, na verdade, não está. Entende? Aqui é uma imagem que mostra as frequências também, eu acho ela muito bonita e é importante vocês verem. Desculpa, gente. E ali, o que é importante a gente entrar na quarta lei? O princípio da vibração, ele está intimamente ligado ao princípio da correspondência. Ele está intimamente. Porque baseado no tipo de vibração que eu tenho, por exemplo,
se eu estou sentindo raiva, se eu me mantenho muito tempo ali naquela vibração de raiva, o que eu vou atrair como correspondente? O meu mentor ou um obsessor? Você acha que o seu mentor, que é um ser, que é seu amigo, quer que você sinta raiva? Desculpem. Então, a gente entender cada uma das leis e em todas elas a gente vibrar no positivo das coisas mais importantes. Então, estão entendendo por que eu falo com vocês assim? Pense naquilo que vocês querem, não no que vocês não querem. Porque quando a gente pensa no que a gente quer, que é o positivo, geralmente a gente quer o positivo, nós vamos vibrar, nós vamos sentir, nós vamos vibrar coerentemente com aquilo. Logo, nós atraímos seres no plano sutil que estão intimamente ligados àquela intenção, a intenção positiva. E aí a gente já vai estar falando, como consequência que está lá na outra, na lei de causa e efeito, só consequências positivas para a nossa vida. Vamos chegar lá. Então, vamos entrar no quarto princípio, que é o princípio da polaridade. Já estamos indo para 1 hora de vídeo, mas tudo bem. Esse vídeo vai ficar longo mesmo. Eu sei que vocês vão assistir tudo. Princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos. Tudo tem seu par de opostos. O semelhante e dissemelhante são os mesmos. Os opostos são idênticos em natureza, mas em grau diferente. Extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconexados. É isso que esse princípio diz. Escolher a polaridade. Qual a polaridade que você quer? O positivo ou o negativo? Qual você está escolhendo? Lei da compensação, reconciliação dos opostos. Isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se reconciliar com os opostos. Então, por exemplo, eu odeio alguém. Eu odeio. Qual é o outro polo do ódio? É o amor. Então, eu preciso me conectar com o amor que eu tenho com aquela pessoa. É como se fosse uma escala, uma reguinha. Eu posso ir diminuindo. Porque o amar não quer dizer que eu preciso conviver com aquela pessoa, mas eu não preciso odiar. Porque odiar, para sentir ódio, a vibração muda. Então, por uma questão de inteligência, por uma questão de compreensão das leis do universo, eu devo me polarizar sempre no positivo. A lei da compensação está sempre em ação, esforçando-se para equilibrar e contrabalancear. Então aqui a gente tem, que eu coloquei alguns exemplos, bem e mal, a avareza e a generosidade, que eu coloquei algumas coisas e coloquei os 7 pecados capitais, porque eles estão intimamente ligados com a nossa reforma íntima, com a nossa vibração elevada, né, com a nossa transformação e a nossa... os nossos maiores desafios. Então, por exemplo, eu estou vibrando na inveja ou na caridade? Eu estou vibrando na preguiça ou na diligência? Eu estou vibrando na soberba ou na humildade? Na avareza ou na generosidade? Na luxúria ou na simplicidade? Na ira ou na paciência? Na coragem ou no medo? Então, o princípio da polaridade, ele está intimamente ligado ao princípio da correspondência e da vibração, compreendem? Por quê? Dependendo da polaridade que eu escolho, eu vou atrair o quê? Quando eu estou na gula? O que eu vou atrair no plano da correspondência quando eu estou vibrando na inveja? Vocês podem escolher lá, só me contem, vamos fazer o caminho ao contrário. Ao invés de você sentir, você vai lá naquelas imagens e escolhe para mim que eu tô sendo soberbo. Você acha que um anjo é soberbo.
Ou é um demônio que é um soberbo? Ou um mago negro? Então, assim, com o que você está sintonizando? Vai lá na imagem, escolhe através da imagem. E aí depois você vai falar assim, o que um anjo faz? Um anjo, ele é humilde. Um anjo, ele é generoso. Um anjo ama. Um anjo tem paciência. Um anjo tem simplicidade. Um anjo não tem preguiça. Toda hora que a gente pede, ele ajuda. Não é assim? Então vai lá na imagem, depois você vê o que aquele arquétipo faz. E aí você faz igual. Aí aqui na polaridade vai ficar fácil. Mas o que está todo mundo fazendo? Vem aqui, quer dizer, não vem, né? Só fica agindo, a torto ou direito, só achando que pode. Que assim, não tem problema eu odiar ninguém. Não tem problema. Perdoa o seu irmão, porque é importante se liberar um perdão. Não vou perdoar não. O que ele fez pra mim, não sei o quê e tal. Então você carrega um ódio pelo seu irmão. Então vai lá ver o que você está em sintonia. Depois você entende por que sua vida está essa confusão toda nessa, né? Cheia de doenças, cheia de problemas. Aí vem a lei da causa e efeito. Nós vamos chegar lá também. Quem é você no termômetro? Lá, o termômetro da paciência. E esse termômetro serve para todos. Porque os opostos, eles estão falando da mesma coisa, só que em intensidade e graus diferentes. Estão entendendo? Estão entendendo, meus queridos? Meus lindos, meus maravilhosos? Quente e frio. Pobre e o rico. Então, assim, eu preciso sempre trabalhar essa lei da compensação para poder contrabalancear. Então, assim, aqui também, o rico e o pobre, né? Se eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitos problemas, porque eu preciso de muitos funcionários para poder tomar conta dos meus bens, enquanto uma pessoa que não tem dinheiro, olha só, um rico não pode andar em qualquer lugar, ele não é anônimo, entende? Então, assim, sempre tem uma coisa boa e uma coisa ruim, uma coisa que vai ajustando ali, esse é o nosso trabalho. Ainda no princípio da polaridade, a alquimia transmuta o que é indesejável para o que é digno e, portanto, triunfa. A maestria não consiste em sonhos anormais, visões e imaginações fantásticas ou vivas, mas em usar as forças mais elevadas contra as inferiores, escapando das penas dos planos inferiores, vibrando no superior. Transmutação não é uma negação presunçosa, mas a arma do mestre. Porque muitas pessoas, né, quando falam, não, eu tô deixando aquilo para lá, aquilo não me importa, eu perdoei, eu acha que você está fazendo uma negação presunçosa, igual tá aqui. Não, você está trabalhando a transmutação e ainda você é julgado, porque a pessoa não conhece a lei hermética. Você é julgado. Mas isso é que faz você, ali na frente, conquistar tudo que você quer e tudo que você precisa. Então, isso daqui é a arma do mestre. É o conhecimento, a arma do mestre. Agora, nós já vamos para o quinto princípio, princípio do ritmo. O que é esse ritmo? Tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés, o balançar do pêndulo se manifesta em tudo. A medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a esquerda. O ritmo é a compensação. No Camaleão. Aqui uma imagem que mostra essa coisa do ritmo. O princípio do ritmo, vibração de um polo ao outro, que a gente falou lá, esse princípio ele está intimamente ligado com o princípio dos polos, da polarização. Então, a gente tem dois polos e a gente fica navegando entre os dois polos. Então, assim, um dia eu tô triste, um dia eu tô alegre. Na mesma hora, triste, alegre, triste, alegre. Então, triste é uma vibração baixa. Se eu fico variando, sabe o que acontece? Eu não crio a minha realidade, que eu não consigo energia suficiente para enviar com constância para o universo uma mesma frequência. Então, se eu preciso manter um ritmo, eu preciso manter a minha vibração elevada em todas as polaridades,
e com constância, e todos os dias, em cada segundo, em cada milésimo de segundo, a minha vibração tem que estar elevada. Por isso que hoje tem tantas ferramentas, assim como o Ho'oponopono, as meditações, as preces meditativas, as auto-hipnoses, então você repetir as palavras. Só que não adianta se você só repete, é a mesma coisa da oração sem a conexão. É a mesma coisa, só está colocando um monte de palavras ali na sua mente. Você precisa sentir, você precisa realmente, não dá para fingir para o universo. É você se sentir agradecido e ser agradecido de fato. Porque quando a gente sintoniza na energia da gratidão, a gente está indo para uma energia da paz, do amor, da serenidade. Então é uma altíssima vibração. Por isso que se fala agradeça, perdoa. Está lá no Ho'oponopono. Sou grato, me perdoe, eu te amo e muito obrigado. Uma coisa assim. Entendem? Entendem? Porque o Ho'oponopono está dentro dos princípios herméticos. Então eu não posso variar, eu preciso neutralizar todas as polaridades negativas e ter essa firmeza mental. Porque se eu tenho essa firmeza mental, se eu ponho na minha mente essa criação, eu vibro coerente. Olha como é desafiadora a nossa vida. O plano inferior está ligado à Matrix. A formação da nossa personalidade é formada pela Matrix. Então, facilmente conseguimos sair do ritmo. Por quê? Porque a Matrix, ela sabe manipular os nossos sentimentos. Como que eles fazem isso? Através, por exemplo, de criar um anúncio na revista, no jornal, no YouTube, no Instagram, e usando cores, formas, arquétipos que vão fazer você desejar e pensar na bolsa 24 horas por dia. Você vai ficar com uma energia compulsiva com relação àquilo. Estão mexendo nos seus sentimentos, nos seus sentidos. E você não é dono do seu querer. E aí, você, por não conseguir aquilo no dia, na hora que você quer, você altera a sua vibração e aí sai fora do ritmo. Entende? É preciso firmeza e determinação. Controlar os estímulos, porque senão você vai ser controlado. Na verdade, todo mundo, a maioria está sendo controlado, né? Porque não domina a lei, as leis herméticas. Princípio da causalidade. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado para uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa da lei. Sabe o que acontece quando a gente fala assim, é uma coisa do acaso? Ah, não sei por que está acontecendo isso comigo. Ah, não sei porque eu tô doença tal. Ah, porque eu não sei o que. Porque a gente nada acontece por acaso. Tudo é consequência de algo. Só que você não viu, porque você não tem ainda seus olhos para ver. Você não está vendo o que está acontecendo no plano sutil. Quando você acha que você foi ganhador em determinada causa, na verdade você está perdendo, porque o que tenha de elemental, tóxico, de raiva, de energias negativas que estão sendo enviadas para você, de perturbações, de noite, 3 anos, 2 anos, 20 anos, tá? Fazendo sua vibração baixar, até que um ponto que manifesta uma doença. Aí você fala assim, não sei por que aconteceu. Nada acontece do nada, gente. Nada acontece do nada. Nada acontece do nada. Causas obscuras, causas que não podemos perceber. Por que não podemos? Porque não temos olhos de ver. Por isso esse conhecimento era considerado fechado e hermético, tinha que ser escondido. Porque hoje eu estou falando aqui com vocês num vídeo aberto sobre isso, né? Mas se eu fizesse isso em 1500, eu ia ser queimada na fogueira. Hoje já tentam, né? Ainda tentam. Por quê? A gente sabe como que é a intolerância das pessoas. Por exemplo, com uma pessoa que é negro. Eu já falei disso em outros vídeos.
com uma pessoa que é homossexual. Então, só que nós hoje temos liberdade de expressão, já tem um monte de leis que assegura que eu posso fazer isso que eu estou fazendo aqui e não vai acontecer nada comigo. Mas eu sei que vai acontecer um monte de coisas. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que não vai acreditar nisso, porque não quer acreditar, porque é puramente materialista, não é conveniente. Eu não aceito que eu sou ruim, entendeu? Eu não aceito que eu sou ruim. Outra pessoa, porque ela vai ter que deixar de fazer um monte de coisa, ela vai ter que ser generosa, ela vai ter que amar. Tá louco eu amar? Eu só sei odiar. Entenderam? Então, assim, por isso que eu fiz a oração no início dessa aula. Por isso que eu fiz a oração. Eu sei o que vai vir pra mim. Mas eu não me importo, porque eu vou falar a verdade. Já era pra ter feito isso há muito tempo. Por quê? Por que era pra eu ter feito isso? Porque eu sofri demais por não saber nada disso. Hoje, a minha missão é fazer com que as criancinhas não saiam da escola antes de aprender isso aqui. Porque isso é a fé verdadeira. Sem romantismo. Isso aqui é você entender que você não pode fazer maldade para os outros, que a gente está aqui para a gente ser bom para a gente e para os outros. Que a gente tem que vibrar alto, que assim a gente vai conquistar as nossas coisas. Que a gente não tem que ter medo. Que a gente tem que ter coragem. Porque do mesmo jeito que tem toda uma população invisível negativa, tem uma população invisível positiva que protege, que orienta, que direciona, que corta a demanda, que faz a justiça. Porque a gente sabe, porque eu sei, o conhecimento está dentro de mim, como é que eu vou duvidar? Estão entendendo? Então, aqui está explicando, acaso cair, queda dos dados, sujeitar a qualquer resultado, o acaso é isso. Então, assim, eu me coloco numa posição de ignorância e vivo ao acaso, é o caso que eu falei lá de pegar um carro sem conhecer as leis de trânsito, sem saber o que significa cada placa. Então, eu estou jogando, eu estou arriscando, vou por aqui, o risco está correndo risco. Então, o que eu entendo é que tem um monte de gente correndo risco, assumindo risco, mas não sabendo que as consequências têm a ver com as trombadas que teve no meio do caminho aí, as consequências que está carregando, entende? A maioria das pessoas é escrava da hereditariedade, do meio ambiente e não manifesta nada de liberdade. Muitas vezes outras pessoas são escravas disso e não conseguem vibrar alto. Não conseguem vibrar. O que vão pensar de mim? A vibração é sua, não é do outro. É lógico que a gente vai precisar ter alguns conhecimentos para ajudar a se proteger, porque o julgamento do outro envia uma energia negativa para a gente. Então tem que fazer limpeza, tem que se purificar, tem todo um trabalho do lado de cá. Tem que fazer. Por isso, atua também no corpo físico. Lembra que eu falo com vocês que é parte do nosso trabalho, cuidar do corpo físico? Certamente sou livre para agir e fazer o que eu quiser. Faço exatamente o que eu quero. Todo mundo fala isso. Tem a sua liberdade financeira, todo mundo fala isso, mas não é bem assim não, gente. De onde é que surge o seu querer? O mestre pode mudar esses prazeres e desejos ou outros na extremidade oposta do polo mental. Porque eu escolho, sabe fazer o quê? Montar o jogo ao invés de ser os peões da Matrix. Então, ao invés de ser o peão, eu monto o meu jogo. Eu crio a minha forma de viver. Montar o jogo é isso. Eu crio a minha forma de viver. Eu quero, porque eu sei que essa vibração alta, ela vai ser muito melhor para mim. Então, eu crio isso e eu busco esse querer para mim. Que aquele querer, que é da maioria da Matrix, não faz vibração alta. É uma ilusão. Por isso que eu fiz o vídeo lá. Assistam um vídeo da Matrix, ilusão. Em vez de querer por causa das condições e ambientes emocionais, sensações ou sugestões do meio, sem tendência ou desejo. Então, é isso que eu quero. Sem uma tendência, eu vou comprar uma roupa porque eu gosto.
Eu sinto bem com ela, não é porque é tendência, é uma tendência, mas a calça de cós baixo pra mim me deixa desconfortável, eu vou ficar lembrando dessa calça o tempo todo. Então, assim, vai me incomodar, eu não consigo nem trabalhar direito. Não, mas a tendência eu uso, eu me fico desconfortável só porque é moda. Um exemplo. Então, aqui a gente está falando da causalidade, eu estou falando da justiça divina, que é a lei da causa e efeito. Mas aí a gente precisa ter medo e a gente precisa torcer para que o outro ele colha aquilo que ele fez pra gente de mal? Não, não precisa. Se ele fez algo de ruim para você, o universo faz isso. É a lei do universo. É a lei do universo. Você não tem que fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é viver a sua vida e soltar o outro. É consequência dos seus atos, você já vai colher um monte de coisa errada que você fez. Então, assim, esquece do outro. Você está mandando uma energia, aquilo vai ter consequência também. Por exemplo, fulano vai pagar. Eu sei que o universo cobra. Você está ajudando. Vai vir mais coisas para você, enquanto você ficar pensando assim. Não tem que falar nada, não tem que pensar, nem lembra que ele existe, segue a sua vida. Segue a sua vida. E cuida das suas questões. Princípio gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. A gente está falando do yin e do yang. O que acontece? Princípio masculino, aquele que impõe. Princípio feminino, aquele que aceita, acolhe. Então, o universo todo tem esse princípio, tudo no universo. Essa coisa que expande e contrai, expande e contrai. É na expansão e na contração que tudo se cria. Então, eu preciso ter essa força dentro de mim. Vou trazer aqui um exemplo prático pra gente. Coloquei a meditação lá, a prece meditativa, para as pessoas sintonizarem, se abastecerem com a energia da força, porque estão com o chakra básico desenergizado. Isso é muito ruim, né? É porque está sem energia yang. Tem essa energia de imposição. Então, eu só aceito tudo que chega para mim. Eu tô fraco. Eu não posso ficar aceitando só, porque senão eu não crio. Para eu criar algo, tudo na minha vida, eu preciso ter equilibrado essas duas energias. Ao mesmo tempo que eu sei impor, eu sei flexibilizar, eu sei aceitar, eu vou navegando entre esses dois polos. É o princípio da polaridade. Então, eu não posso nem ser rígido demais, porque eu sou só yang, racional demais, e nem posso ser yin demais, porque eu fico frágil demais. Por isso eu coloquei a força da espada, assim como os nossos anjos andam com espada. Nós estamos lidando com várias pessoas que estão na energia da raiva. E aí, o que tem do lado de lá? Que eles estão na correspondência. Lembra do gatinho? Ele estava com medo e raiva. E isso é uma vibração negativa. Vocês já viram aquele olhar, tipo aquele em outras pessoas? Então, dá para lidar com esse tipo de situação sem ter energia de força para, em algum momento, ali te defender? Porque, às vezes, seu marido, por exemplo, ele está ultrapassando o limite com você. Aí você não, porque a sociedade tem que aceitar a mulher, não sei o quê, né? Mas você não tem força nem de ficar uns dias fora de casa para mostrar uma postura diferente. Porque não quer dizer que é brigar, não. A força é de postura. Por isso coloquei a energia lá das guerreiras. Mas não é para guerrear, é para energia de posição, de manter firme a sua posição. Essa é a energia da força. Foi de propósito que eu coloquei aquilo. Foi de propósito. Porque nós precisamos aprender que energia que está faltando dentro de nós. Tem muitos homens que estão faltando energia, aí não sabem aceitar nada. Na verdade, o universo, o planeta, ele está em desequilíbrio há no mínimo uns 2 a 3 mil anos. Né? Sendo só exercendo a força masculina. Agora que a mulher está
buscando mais uma energia positiva, uma energia mais, né? Uma energia mais atuante. Só que mesmo assim de forma desequilibrada. Até as mulheres estão com mais energia yang. Então é preciso a gente entender esse princípio e trazer e manifestar ele na nossa vida. Então, por exemplo, eu fico só em casa cuidando do filho. Eu fico só aceitando. Se eu não estiver me desenvolvendo, trabalhar a minha inteligência, a minha racionalidade, se meu marido faltar, vai ficar... Por exemplo, se é o marido que traz o sustento para casa. Vocês vão ficar fracos. Vocês, enquanto casal, vai ficar fraco. Entende? Então, é muito importante a gente saber navegar entre essas duas energias. Yin e Yang, que é o princípio da polaridade. E aí, nós chegamos no final. Então, todas esses princípios, eles se interpenetram, tá? Todos eles se interpenetram. Porque se eu pratico uma energia yin, eu não consigo criar, ela é uma energia criativa, ela fala do inconsciente, ela fala da sensibilidade. E eu abafo isso dentro de mim, essa energia dentro de mim, eu tenho todo um potencial de criação, ali a minha missão é criar, eu posso vibrar negativo. Ou então eu estou travado no medo, aí eu estou na polaridade negativa, né? E eu estou na polaridade negativa e estou desequilibrado em yang, eu não tenho força. Então eu preciso entender o que está faltando. Entendem por que é necessário a terapia para a gente ajudar você a praticar cada um desses princípios? Agora vocês estão entendendo por que a gente orienta determinadas coisas que às vezes assim, nas terapias tradicionais vocês não são conduzidos? Porque a gente está fugindo da matrix, a gente está indo no funcionamento do universo, a gente está indo no funcionamento da energia do seu corpo e te entregando de forma natural tudo que você precisa. Então não tem como, mas o trabalho é seu, não tem como não dar certo, vai dar certo, tá? Vai dar certo. Qual é a trava? O seu querer. Pode ser que tem pessoas que vão ter mais facilidade, outras pessoas vão ter mais dificuldade ou facilidade. Por causa do momento, por causa das circunstâncias, por causa de coisas que estão acumuladas há muito tempo. Mas sempre, sempre o universo, os mestres, os mentores, eles estão ali para nos auxiliar, nos conduzir para o melhor. Nós estamos aqui para evoluir. E a mente que evolui. Lembra? O universo é mental. Então precisa evoluir. Né? Eu quis fazer essa aula desse jeito porque são muitos detalhezinhos. Se vocês quiserem, depois pode pegar comigo os slides, eu passo para vocês estudarem. Mas essa é uma primeira aula, a gente vai falar sobre esse assunto outras vezes. Eu vou encerrar aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham compreendido, tenham se interessado, que vocês tenham visto sentido, que tenha encorajado, motivado vocês a se melhorarem cada vez mais dentro desse percurso. Lembrem-se, a pedra filosofal é a sua saúde, são as suas conquistas. É o seu equilíbrio físico, mental, emocional e energético. Se desfaçam dos medos através do conhecimento. Então esse é o meu presente hoje para vocês. Tá bom, meus queridos? Então até o próximo domingo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.